Literatura em movimento. Olha, livro retrata a relação entre dança contemporânea e a arquitetura de Zaha Hadid. Nós vamos receber aqui, online, mas temos o prazer de ter a imagem do professor Cláudio Lacerda, professor do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco. Meu querido Cláudio, professor Cláudio, boa noite. Boa noite, muito boa noite a você e aos ouvintes da Rádio Jornal. Poxa, muito legal ter você aqui com a gente. O Cláudio, ele é professor do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco e está lançando esse livro. No dia 9, vai conversar com a gente aqui sobre o livro Contraespaços. Como é que surge, qual o conceito do livro, professor Cláudio? Esse livro nasceu de uma pesquisa em dança. Eu já tenho uma afinidade com o campo da arquitetura já há vários anos, já há mais de 10 anos. E eu me encantei por um tipo de arquitetura que se chama desconstrutivista. Então, essa arquiteta que eu pesquisei, a Zaha Hadid, ela é iraquiana, britânica, já falecida em 2016. A arquitetura dela me fascinou bastante e eu quis trazer isso para a minha pesquisa em dança. Então, eu trabalhei junto com outros 4 bailarinos. Só que nessa pesquisa foi um cruzamento de várias áreas, não só da dança e da arquitetura, mas também da filosofia, das artes visuais, porque eu coloco a imagem assim, de eu puxar um novelo e junto com ele vi uma série de outras questões, né? Sim, sim. Então, essa pesquisa foi muito estimulante por causa disso. Então, Cláudio, várias questões que relacionam dança e arquitetura, processos criativos, relações de experimentação, que essa arquiteta tinha a experimentação como uma coisa muito cara a ela. E eu também sou um coreógrafo que gosto de trabalhar com a experimentação. Então, isso foi trazendo várias relações. E eu também, depois, pesquisei outros coreógrafos que também tiveram inspiração pela arquitetura e vice-versa. Arquitetos que se inspiraram na dança e outras artes cênicas para poder alimentar os processos dele. E também cruzamentos entre quem pesquisou quem, cruzamentos teóricos entre dança e arquitetura. Mas é bem interessante, muito interessante, professor Cláudio, quando você traz essa relação, quando você fala da dança, da arquitetura e ainda mais traz filosofia. Acredito filosofia da arte, é isso? A estética, não? Olha, eu pesquisei alguns filósofos contemporâneos que com uma abordagem mais fenomenológica. Então, tem Gaston Bachelard, Maxine Sheets Johnston, que ela é uma filósofa de dança, e eles me trouxeram essa questão do habitar, o corpo que habita. Então, isso casou muito com o que a gente estava pesquisando. Sim, bem interessante. Às vezes, muita gente pergunta, nossa, mas como é trazer arquitetura para a dança, né? Sim, interessante. Na minha abordagem foi o seguinte, eu me encantei pelas obras dessa arquiteta e foi uma relação que me afetou diretamente no corpo. Eu fiquei com vontade de me mover a partir de algumas imagens que eu via de arquiteturas dela. Por exemplo, na capa do livro tem esse prédio aqui. Então, eu fiquei encantado assim, que forças são essas que regem essa arquitetura? Aí eu fiz a ligação, que forças são essas que podem me estimular corporalmente, tanto a mim quanto aos bailarinos colaboradores, né? E foi a partir daí que nós começamos a tecer essa pesquisa. Cláudio, outra coisa interessante é o tempo que você levou nessa pesquisa. Quanto tempo você já vinha paquerando esse assunto da Zaha? Olha, eu comecei de fato a pesquisa com ela em 2014, porque foi a época que eu iniciei meu doutorado. E eu justamente coloquei ela como tema para poder me aprofundar. Só que desde 2008 eu já estava começando a me interessar. E nessa época existia um projeto aqui na cidade chamado O Solo do Outro, que era promovido pelo Centro Apolo Hermilo. Então eu me candidatei, fui escolhido
e eu trabalhei com uma bailarina com quem até então eu não tinha conhecimento. Esse foi o mote do projeto, né? Coreógrafos trabalhando com pessoas novas para ele. Então, eu convidei a bailarina Juliana Siqueira e nós começamos a explorar juntos umas características gerais desse tipo de arquitetura. No projeto seguinte, eu consegui me aprofundar num arquiteto chamado Frank Gehry, que ele cria uns prédios também muito instigantes. E aí a Zaha Hadid ficou lá, né? Poxa, quando é que eu vou poder me aprofundar? Então, o doutorado eu consegui. Então, eu comecei em 2014, foi pela UFBA, em Salvador, pós-graduação em Artes Cênicas. Em 2015, eu estava de volta a Recife, já tinha pago as disciplinas, e nós, eu e os bailarinos, entramos fundo nessa pesquisa corporal. Foram 5 integrantes, além de Juliana Jefferson Figueiredo, Orum Santana e Stephanie Ribeiro. E, a partir daí, eu pude visitar algumas obras dela pessoalmente, que até casou com o meu doutorado sanduíche, algumas obras em Londres e em Roma, e eu pude ter contato com uns esboços, teve uma exposição sobre ela, com esboços feitos à mão, e o interessante é que ela tinha como inspirador o pintor Vassily Kandinsky, o pintor modernista russo, né, Kandinsky, e Malevich. São 2 abstracionistas russos, e ela começou a ter a pintura como processo de criação dela em arquitetura. Ou seja, ela botou de lado os planos, projetos em arquitetura de prancheta, né, que antigamente era assim, e ela começou a fazer pinturas, e eu achei isso muito interessante. E aí pronto, Kandinsky, Malevich. Esse livro chama Com Espaços, Criação Coreológica em Dança e Arquitetura de Zaha Hadid. Esse termo coreológico significa que eu usei muito a teoria de Rodolphe Laban, que é um coreógrafo e teórico da dança moderna, que muito influenciador na dança e muito influenciador na minha formação. E aí eu descobri que ele teve uma formação meio errática, né, no começo do século XX, em artes plásticas e em arquitetura. Então ele teve contato também com a arquitetura, que influenciou na teoria espacial que ele ajudou a construir. Então, foi uma rede de relações que foi se formando. Cada vez mais eu ia descobrindo relações. Muito legal. Ô Cláudio, você já tinha um contato anterior com a editora ou acabou pintando quando você concluiu o livro? Sim, então o doutorado, para responder essa tua pergunta, eu acabei o doutorado em 2018 e a partir daí teve muitos desdobramentos, tanto artísticos quanto acadêmicos. Eu criei 2 espetáculos junto com o meu grupo, o Trânsito Refluxório e o Inverso Concreto. Criei uma videodança que a gente gravou toda em espaços do Recife Antigo, naquela época braba, né, do começo, pandemia, teve aquele respiro, foi quando a gente teve a chance. E aí, finalmente eu disse, eu acho que agora, a partir desses desdobramentos, eu tenho um amadurecimento maior para poder tentar produzir o livro. Então, eu pesquisei algumas editoras e a Apres Editora se mostrou a mais receptiva e muito profissional. Então, é a minha primeira vez com essa editora. Eu tenho 2 livros anteriores que foram edições do autor, que eu ganhei editais do Funcultura, e foram edições próprias, mas aí é muita dificuldade para a gente fazer distribuição, então, estando com uma editora, isso facilita bastante. Esses livros anteriores foram na área da dança? Tudo na área da dança. O primeiro deles trata da questão da masculinidade na dança, chama Representações de Masculinidade na Dança e no Esporte, que eu comparo os 2 campos, né? Um olhar sobre Nijinsky e Ge. Nijinsky é um grande bailarino russo do início do século XX e ele teve uma história muito marcante no modernismo e na presença do homem no palco, né? Eu, como um rapaz que queria muito começar a fazer dança, por causa do meu contexto social, né? De classe média, sempre tem esse porém, né? Para um rapaz que quer fazer dança. Então, isso me marcou bastante. Então, eu só comecei a fazer de fato quando eu tinha 20 anos. E aí eu comecei na dança, no teatro,
Então, esse livro foi um pouco sobre essa experiência do homem dançando no palco. Aham. O segundo é sobre a trilogia da arquitetura desconstrutivista. Esse já foi um germe da pesquisa que a gente fez sobre Frank Gehry. Sim. E eu nem planejava em fazer um livro, era mais um texto para acompanhar a pesquisa que a gente realizou. Mas aí tinha tanto material que a minha produtora disse, porque então a gente não produz um livrinho, então vamos lá. Ô, Cláudio, esse tema dos temas interessantíssimos. Agora, esse primeiro que ele focaliza um problema em nossa sociedade. Esse homem que busca a dança, ele ainda enfrenta muito preconceito na sociedade ou hoje já é uma situação mais fácil de ser vivida, Cláudio? É difícil falar assim de forma geral, porque tem várias vertentes de dança, né? Por exemplo, nas danças populares, não tem tanta dificuldade assim, né? Porque pela espécie de dança, é uma dança que congraça a comunidade. As danças de salão, por exemplo, tem um papel masculino e o feminino. Sim. Isso já é mais disseminado na sociedade. Agora, com relação às danças cênicas, ou Sim. seja, aquela dança que a gente vai assistir no palco, também depende do estilo, né? Entendo. O balé clássico tem, assim, engraçado porque esse preconceito não tem em outros países, né? Os meninos começam a dançar desde cedo. No nosso país tem, quer dizer, não só no nosso, né? Tem menino para fazer balé aqui em Recife é difícil, enfrentam uma dificuldade, a maioria são de meninas. Eu comecei direto na dança contemporânea. Eu precisei vencer vários preconceitos, não só externos, mas internos, que são aqueles que a gente próprio internaliza, né? Sim, sim. Então, quando eu comecei a dança, para mim foi um divisor de águas, apesar desse chavão, dessa expressão, na minha vida, porque eu comecei a vivenciar corporalmente coisas que eu não tinha acesso até então. A dança é uma coisa muito, muito libertadora e de abrir caminhos, né? Isso pode ir até para um lado mais terapêutico, mas para mim foi para o lado artístico mesmo. Ainda há, assim, respondendo a tua pergunta, Sim, mas hoje em dia a gente já tem na cidade, no estado, temos o curso de licenciatura em dança, que iniciou em 2009. Temos várias escolas, tem a escola de frevo, tem várias academias de dança também que tem cursos livres. Então são vários níveis de formação em dança ou simplesmente cursos livres, né, que a pessoa queira fazer. Então, assim, eu encorajo bastante, né? A gente precisa quebrar essa barreira corporal, porque a gente é meio analfabeto corporalmente enquanto sociedade. Porque a gente tem um potencial corporal muito grande, até no cotidiano mesmo, e que homens e mulheres também seria muito saudável todos poderem vivenciar. O Cláudio A Lacerda, dança. sim. O Cláudio ele é professor do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco. E na universidade, a procura ela é grande, ao longo dos anos ela tem se intensificado. Como é o ponto de vista acadêmico em relação à dança? Como é que as pessoas chegam, Cláudio? Olha, as pessoas chegam... Porque, assim, no nosso estado, existia uma lacuna muito grande da formação em dança, né? A gente nunca teve um curso profissionalizante de dança. Então, Sim. A formação em dança era feita... Eu tiro até pela minha experiência em academias de dança. Sim. E nos festivais anuais de dança que tinha na cidade, muitos artistas que vinham de fora davam workshops, né? Davam oficinas. Então, a gente ia fundo para beber nessas fontes, né? E até para outros estados também. No meu caso, eu fui para a Inglaterra para fazer uma especialização em dança, porque eu queria me profissionalizar de fato e aprofundar meus conhecimentos. Mas atualmente a situação está bem diferente, né? Temos a Escola Municipal de Frevo. Bom, e no curso de licenciatura em dança, ele é focado na formação de professores de dança, né? Mas também há a formação artística, a gente não pode separar uma coisa da outra. Sim. A ênfase é na licenciatura. As pessoas que procuram o curso são, assim, das origens mais heterogêneas possíveis e também bagagens de dança.
No início, nos anos iniciais, teve uma procura maior, houve uma diminuição, mas isso não foi uma característica exclusiva do curso de dança. Teve uma diminuição na procura de outros, mas assim, continua ainda a procura grande, mas a gente gostaria que aumentasse. Esses anos de pandemia foram assim difíceis para todos nós, né? É natural. E para a dança, que é uma coisa que precisa ser ensinada presencialmente, né? Um trabalho corporal feito através da tela é tão difícil, mas a gente está voltando agora aos poucos. Muito bom. Cláudio, o lançamento do livro Contra Espaços, quando, o horário, o local, fique à vontade. Vai ser no dia 9 de abril, o próximo sábado, às 17 horas, na Livraria Leitura do Shopping Recife. Então, a partir das 17 horas, eu vou estar lá recebendo. Pretendo fazer uma pequena fala só para poder apresentar o livro. E todos serão bem-vindos para chegar lá e conversar. Muito legal. Posso falar mais um detalhe do livro? À vontade. Bom, a pesquisa que a gente fez, ela gerou 2 espetáculos, né? Ela gerou muita coisa. E nesses espetáculos a gente trabalha com módulos de dança, ou seja, são módulos que a gente pode reorganizar da maneira que a gente quiser, nos espaços que a gente quiser, porque foi uma descoberta ao longo do processo, não foi nada premeditado. E o livro, ele tem 8 capítulos, que eu até na apresentação eu digo ao leitor, olha, você fica à vontade para usar esses capítulos como esses módulos de dança que a gente criou. Fique à vontade para você ler na ordem que você quiser, porque você pode também tecer as relações. E se quiser seguir a ordem que está lá posta, também fica à vontade. Mas eu dou essa liberdade para o leitor de fazer as próprias relações também. Muito bom. Cláudio Lacerda. Agradeço muito o espaço que você está dando aqui para eu poder conversar sobre dança, que é sempre muito interessante. Muito legal. E convidar para o lançamento do livro. Maravilha. Cláudio Lacerda, ele é professor do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco, é escritor, está lançando o livro Contra Espaços, a relação entre a dança contemporânea e a arquitetura de Zaha Hadid. Professor Cláudio, um grande abraço, muito sucesso. Muito obrigado, um abraço para você também e aos leitores. Aos leitores não, aos ouvintes. Maravilha, sucesso, um abraço. Professor Cláudio Lacerda com a gente, lançando o livro Contra Espaços, aqui no Movimento Cultural.